Então, chegamos ao fim do tema amamentação. Na nossa sexta e última aula, vamos falar do desmame, o tão temido desmame. Nós temos algumas classificações desse desmame, né? Consideramos um desmame precoce, o bebê que desmama antes dos 6 meses. A gente tem, né, como recomendação o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, mas infelizmente a média, né, da população brasileira é de amamentar apenas 54 dias. É muito pouco, né? Não chega nem a 2 meses. Então, muitas vezes é realmente uma luta, né? Amamentar é uma luta. Amamentar, a mãe precisa ter muitas informações, sim, de qualidade. A gente infelizmente tem indústrias que são muito fortes, né? E que acabam competindo aí com a amamentação, e por conta disso nós temos inclusive uma lei 11.265 da NBK, onde protege a amamentação. Depois vocês podem dar uma pesquisada, podem dar uma lida sobre isso, porque nós realmente precisamos proteger a amamentação, né? Infelizmente não temos, não é a grande maioria dos profissionais que estão atualizados acerca da amamentação, que realmente apoiam a amamentação. E o desmame, então, ele pode acontecer de uma forma gentil, de uma forma natural. E isso acontece por volta de uns 2 anos. É muito difícil um bebê desmamar antes dos 2 anos de forma natural, né? Normalmente esse desmame acontece antes dos 2 anos porque entra com fórmula, entra com chupeta, entra com mamadeira, né? E aí acontece esse desmame que não é um desmame natural, né? É um desmame provocado aí por um bico artificial, né? Ou por um complemento aí na alimentação. E quando a gente fala de desmame gentil, o que é o desmame gentil? É a gente respeitar mesmo os limites do bebê, os limites da mãe. Eu costumo dizer que a amamentação tem que ser prazerosa para a mãe e para o bebê. Então, a partir do momento que essa amamentação já não é mais prazerosa para um dos dois, né, a gente precisa repensar, precisa reavaliar se é possível fazer algum ajuste para que se torne realmente prazerosa, ou se realmente essa mãe opta, né, ela vai decidir pelo desmame. E normalmente o que a gente vê no desmame, né? Ai, passa batom, fala que machucou, coloca um curativo e fala que machucou. Eu não gosto desse tipo de desmame porque eu penso que a gente tá mentindo, né? Para começar, a gente tá mentindo para a criança. E muitas vezes essa questão, que às vezes parece algo tão ingênuo, tão inocente, mas a gente traz uma culpa para a criança, né? De, ai, eu machuquei minha mãe, né? Então, por isso que eu não posso mais mamar. E isso às vezes acaba ficando até de forma traumática mesmo. Então, eu sempre prefiro, sempre oriento, né? Em relação ao desmame gentil, que a gente vai começar a espaçar essas mamadas, né? Então, até os 6 meses, aleitamento materno exclusivo. 6 meses a gente vai começar a introdução alimentar, lembrando que até 1 ano o principal alimento é o leite materno. Então a gente mantém até 1 ano a livre demanda, né? A hora que o bebê quiser, ele vai mamar. Após 1 ano a gente começa a espaçar essas mamadas, pensando teoricamente, né? Nem sempre é assim. Eu tenho uma bebê de 2 anos que ainda mama livre demanda. Quando ela quer, eu ofereço. Eu ainda não tô no processo de desmame. O meu primeiro filho eu amamentei até 3 anos e 4 meses e seguimos desta forma, mas normalmente depois de 1 ano a gente começa a espaçar essas mamadas para ficar 3 vezes no dia, né? De manhã quando acorda, à tarde depois do almoço para fazer a soneca da tarde e à noite antes de dormir. Não significa que o bebê fez 1 ano, foi lá, cantou parabéns 1 ano, no outro dia ele já está espaçando as mamadas. Não. Assim como o início da amamentação é um processo, né, um aprendizado tanto para a mãe quanto para o bebê, então não é simplesmente coloca o bebê no peito e ele vai mamar, né, é um processo. O desmame também é um processo, então a gente vai seguir nesse processo, né, espaçando essas mamadas. Então, por exemplo, agora o bebê solicita o peito, olha, agora vamos comer uma fruta, olha, agora vamos brincar, olha, vamos lá fora ver o passarinho, né? Então a gente vai mudando esse foco e vai espaçando essas mamadas, mas isso tem que ser no tempo da mãe e do bebê, né? O desmame, ele só diz respeito à dupla mãe e bebê. Então, profissional da saúde nenhum pode orientar um desmame. Ai, você tem que desmamar, né? Às vezes a gente vê
Alguns profissionais, mas você tem que fazer um tratamento, você tem que desmamar. Peraí, né? Essa mãe quer o desmame, esse tratamento realmente não é compatível com a amamentação. A gente tem, né? Já falei em outras aulas para vocês, o site da Ilactância, que a gente mostra vários medicamentos que são compatíveis com a amamentação. Isso é um mito de que a mulher que amamenta não pode tomar medicamento. Muitos medicamentos sim são compatíveis com a amamentação, inclusive para depressão, né? E a gente sabe que também a depressão pós-parto, a amamentação ela vai ajudar a evitar esse processo, porque a gente vai produzir hormônios do prazer, a gente produz ocitocina durante esse processo. Então, nada impede dela fazer o tratamento medicamentoso e continuar essa amamentação também, né? Então, o desmame, e a mãe às vezes me pergunta, Lilian, como que eu sei que tá na hora de desmamar? Qual que é a hora de desmamar? E aí a minha resposta é, quando a dúvida não te atrapalhar mais. Então, se você ainda tem dúvida, será que eu quero mesmo desmamar ou não? Não está na hora, né? Para o desmame você precisa ter certeza, você precisa estar segura desse processo, porque é um processo, né? Então vai espaçando essas mamadas, né? Vai fazendo esse desmame gentil para que um pouquinho o bebê cede, um pouquinho a mãe cede e assim vocês vão se entendendo, se organizando para espaçando essas mamadas e esse desmame vai acontecer de forma natural, de forma gentil, né? De forma respeitosa, no tempo de vocês, tá? Então, esse desmame, ele não deve ser guiado, né? Não deve ter regras, não tem que ser assim, tem que ser assado, deixa chorar, né? Não, isso tem que ser o melhor para cada família, né? De forma personalizada, de forma individualizada, que vocês consigam esse processo da forma mais leve possível, né? Existem alguns casos de mulheres que às vezes entram em contato comigo, Lilian, eu optei pelo desmame, desmamei, faz 3 dias que o bebê não mama, mas ficou doentinho, ou então tá muito difícil, às vezes muda o comportamento, né? Atendi há pouco tempo, inclusive, uma família que fez o desmame assim de forma abrupta. Pronto, não vou mais amamentar, do dia pra noite tirou o peito, né? E aí o bebê começou a ter um comportamento agressivo. E aí ela veio me procurar e falou, Lilian, será que é por conta disso? E eu disse, provavelmente, né? Porque foi uma mudança muito bruta de rotina, né? Muito repentina. Então ela falou, e eu posso voltar a amamentar? Eu falei, pode. E eu posso agora fazer o desmame gentil? Pode, né? Então tem aquele mito, o bebê ficou 2, 3 dias sem mamar, não pode mais dar mamar porque o leite fica velho, estraga. Não, isso é um mito, tá? Então, pode fazer isso, pode voltar, né? É o que eu falo, a gente cede um pouquinho, o bebê cede um pouquinho, então nenhuma decisão precisa ser definitiva. Começou a tentar o desmame, percebeu que não estamos prontos? Volta, dá um passinho para trás, espera, amadurece melhor a ideia, né? Deixa esse bebê amadurecer mais um pouquinho e aí retoma para esse processo. Eu acho que para tudo na nossa vida a gente pode levar isso, né? Não precisa ser a ferro e fogo, não precisa ser. A gente pode mudar de opinião e tudo bem, né? Mesma coisa quando a gente vai fazer o desfraude, quando esse bebê ele começa a andar, é um processo. O bebê não vai conseguir desfraldar do dia pra noite, não vai sair andando do dia pra noite, vai levantar, vai dar 2 passinhos, vai cair, às vezes volta a engatinhar e anda de novo. Então, sempre pensar no processo de desmame da mesma forma, como um processo que deve ser leve, que deve ser respeitoso, que deve sim ser gentil no tempo da mãe e do bebê. Foi um enorme prazer conversar com vocês nessas 6 aulas sobre amamentação e eu me coloco totalmente à disposição caso ainda fique alguma dúvida, caso queira trocar uma ideia, uma experiência. Eu vou deixar o meu telefone de contato aqui do lado, né? As redes sociais também do Espaço Mama estão abertas, de portas abertas sempre para te receber, para te acolher, para que a sua maternidade, para que a sua maternagem seja leve e muito cheia de amor, né? Fico à disposição, um enorme abraço e até mais!